Eu sou o professor Asuanildo Alves e você está no canal Conversas Matemáticas. Continuando a nossa série de conversas sobre área de figuras planas, hoje nós vamos falar sobre como calcular a área de um setor circular. Primeiro vamos relembrar o que é um setor circular. Você pode verificar na figura aí um círculo, que a gente pode pensar assim como se fosse uma pizza. Você tem aí uma pizza no desenho, você recorta essa pizza em diversas fatias, cada uma dessas fatias é um setor circular. Então, o setor circular é basicamente uma fatia de pizza, supondo que você tenha feito o corte direitinho, passando pelo centro e etc. Agora, vamos dar um zoom aí no setor circular e vamos analisar alguns elementos que ele tem. Você pode perceber que o setor circular tem pelo menos 4 elementos que a gente deve citar. Primeiro aí, que a gente vai chamar aqui de vértice, que seria o centro da circunferência. Temos aí um arco, que é o pedaço da circunferência, compreendida por esses dois raios que a gente tem discriminado aí na figura. Então a gente consegue encontrar o arco, os dois raios, que seriam aí os lados do setor circular. Temos o centro, onde está o vértice desse setor circular, e temos o ângulo central, que eu vou chamar aqui de alfa. Ora, a gente já sabe como é que faz para calcular a área de um círculo, que é a região limitada por uma circunferência. É fácil perceber, então, que para calcular a área de um setor circular, que é uma fatia do círculo, eu poderia utilizar, então, a área do círculo e uma regra de 3 para definir, então, ou para calcular a área desse setor circular. Partindo dessa ideia, nós temos pelo menos 3 maneiras de expressar a área de um setor circular. A primeira é utilizando os elementos mais rápidos aí, que seria o comprimento do arco e o comprimento dos raios que a gente destacou aí nessa circunferência, que são os lados do setor circular. Sabendo que o comprimento da circunferência é dado por 2πr e esse comprimento delimita um círculo de πr², então, para um pedaço L desse comprimento, eu terei, então, definido uma área A. A partir dessa regra de 3, eu encontro que a área do setor circular é L vezes R dividido por 2, quer dizer, o comprimento do arco vezes o raio, tudo isso dividido por 2. Se, por outro lado, nós não tivermos o comprimento do arco, mas tivermos o raio e a medida do ângulo central em graus, nós podemos entender que 360 graus implicaria numa área de πr². Portanto, um ângulo central de α graus, que seria o ângulo desse setor circular, indicaria, então, uma área A. Resolvendo essa regra de 3 simples, nós teríamos que a área do setor circular, uma vez que é conhecida apenas o raio da circunferência e o ângulo central em graus, seria dado por πr² alfa dividido por 360. Lembrando que tanto o alfa quanto o 360 são valores em graus. Agora, se você é o fera da trigonometria e consegue trabalhar facilmente com ângulos em radianos, você vai lembrar que 2π radiano indicaria uma área de πr². Sendo assim, para um ângulo central de α em radianos, nós teríamos uma área A. O que nos levaria, após resolver essa regra de 3, à seguinte expressão. A área do setor circular seria α em radianos vezes raio², tudo isso dividido por 2. Vimos aí 3 expressões para a área do setor circular. Para ver se fica um pouco mais claro, embora a gente não vá trabalhar a questão dos radianos aqui, vamos ver pelo menos 2 exemplos. Vamos supor a existência de um setor circular definido por um arco de 3 metros de comprimento numa circunferência que tem raio 4 metros. Qual seria então a área desse setor circular? Utilizando a expressão comprimento do arco vezes o raio dividido por 2, nós teríamos que a área do setor circular seria o L vale 3 vezes o R, que vale 4, dividido por 2 vai dar 12 por 2, portanto, 6 metros quadrados. Outro exemplo é quando a gente conhece a medida do ângulo central
em graus. Sendo assim, vamos supor que nessa mesma circunferência de raio 4 metros, nós tenhamos um ângulo central de 30 graus, definindo aí o setor circular. Qual seria a área desse setor circular? Utilizaríamos então a expressão área igual π raio ao quadrado alfa em graus dividido por 360. E teríamos π vezes 4 ao quadrado vezes 30 dividido por 360. Efetuando as operações e simplificações, chegaríamos então a 4π sobre 3 metros quadrados como a área desse setor circular. Para que você que é fera de trigonometria não se aborreça comigo, eu vou voltar atrás e vou colocar um exemplo então de ângulo central em radiano. Vamos nessa. Suponha que nessa mesma circunferência de 4 metros de raio, nós tenhamos um ângulo central de π sobre 2 radiano. Qual seria a área desse setor circular? Sabemos que a fórmula da área do setor circular para o ângulo em radianos é alfa em radianos multiplicado por raio ao quadrado e dividido por 2. Sendo assim, nós teríamos o alfa sendo π sobre 2 vezes o raio, que é 4 elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Feitas as devidas operações e simplificações, nós chegaríamos que a área desse setor circular, nestas condições, é de 4π metros quadrados. Hoje nós conversamos sobre como calcular a área de um setor circular, que é basicamente uma fatia de uma pizza. Em nossa próxima conversa, nós vamos encerrar a parte de área de figuras planas falando sobre uma generalização, que é a área de polígonos regulares. A gente se vê numa próxima conversa.